Fala pessoal, tudo bem? Hoje irei ler uma notícia aqui para vocês. Luiz Inácio, o bandido corrupto, está preocupado em relação ao voto impresso. Por que será, né, pessoal? Porque a preocupação deste senhor em ser instaurado o voto impresso e ainda por cima tão preocupado com isso, fazendo seus militantes petistas espalharem fake news em relação ao voto impresso, dizendo que isso seria um retrocesso, que nós iríamos voltar à época dos dinossauros. Um tremendo de um ignorante e usando pessoas que não buscam a informação correta para influenciá-las, buscando pessoas influenciáveis, dizendo que isso é um retrocesso, e pessoas que não vão nem sequer pesquisar do que se trata o voto impresso. Então, neste vídeo, irei ler a notícia falando a respeito disso e também irei novamente aqui comentar com vocês mais ou menos como que vai funcionar o sistema do voto impresso e algumas preocupações minhas em relação a isso. Então, fique até o final do vídeo. Bom, vamos ler a notícia agora do Jornal da Cidade Online. Após revelações de Bolsonaro sobre Daniel, Lula abre guerra contra voto auditável. O ex-presidente, ou melhor, ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva parece estar preocupado com a ascensão do voto impresso auditável. Para o petista, o voto impresso é a volta para a época dos dinossauros. Lula afirmou: se fosse possível roubar na urna eletrônica, jamais um metalúrgico teria sido eleito presidente da República. Metalúrgico não cai muito bem nessa afirmação aí, né? Porque foi metalúrgico por pouco tempo, né? Depois cortou o dedinho e recebeu uma indenização boa para isso. Mas vamos lá. E prosseguiu: eleição roubada foi a do Bolsonaro, que foi eleito com fake news sem participar de um único debate. Infelizmente, o presidente Bolsonaro não pôde participar dos debates porque estava de recuperação da facada que levou de um homem que defende pessoas canalhas como você. E pelo que eu me lembro, não foi só o presidente Bolsonaro que não participou de debates, né, senhor Luiz Inácio? Mas vamos lá. O desespero tomou conta da cúpula petista. O medo de Lula só reforça as ameaças feitas por José Dirceu. Abre aspas, vamos tomar o poder, que é diferente de ganhar as eleições, disse Dirceu recentemente. As revelações feitas pelo presidente Jair Bolsonaro ontem, segunda-feira, dia 5, são um alerta à população e só confirmam a importância do voto impresso auditável. Bom, pessoal, queria aproveitar para mostrar também para vocês a revolta popular e o desacordo da população em relação às urnas eletrônicas. Isso não sou eu aqui que estou dizendo, não são outras pessoas de canais de direita. Isso é a maioria da população que não confia nessas urnas eletrônicas. E aí eu vou pôr um print aqui ao lado da tela que o ministro Luiz Roberto Barroso resolveu fazer um vídeo afirmando e dando a certeza que as urnas eletrônicas são totalmente confiáveis, que ele confia e nós devemos confiar. Olhem só a resposta popular nos dislikes que esse vídeo teve. Teve 5.000 likes, curtidas, mas, por outro lado, teve 88.000 dislikes. Ou seja, apenas 5.000 pessoas curtiram o vídeo, que ou podem estar aprovando o que ele está falando, ou então podem apenas estar curtindo o vídeo. E 88.000 pessoas deram dislike nesse vídeo, que não estão concordando com o que está sendo dito. Só com isso aqui, nós já temos uma resposta popular de que a maioria da população brasileira não confia nessas urnas eletrônicas. E por que eu considero esta informação aqui importantíssima, estes números que eu estou passando para vocês? Porque segundo a nossa queridíssima e super, hiper, mega confiável pesquisa do Datafolha, ou melhor, Datafoice, eles ouviram apenas 2.071 pessoas em diferentes cidades e estados do nosso país. E segundo eles, esse número já foi o suficiente para alegar que o bandido do Lula
venceria em todos os cenários na eleição de 2021. E nós aqui temos um dado mostrando que 88 mil pessoas de diferentes regiões do país, porque o YouTube abrange de forma mundial, certo? Não concordam e não confiam no voto eletrônico, na urna eletrônica. Então vamos fazer uma comparação aqui. Se o Datafolha, com 2.000 pessoas, já dizem que Lula será o próximo presidente, que Lula está em primeiro lugar e vence todas as pesquisas, o que nós podemos concluir com um vídeo de Luiz Roberto Barroso dizendo que as urnas eletrônicas são confiáveis, que ele confia, eu e você devemos confiar? O que nós podemos tirar de conclusão sobre o que a maioria da população acha a respeito disso quando nós temos 88 mil dislikes nesse vídeo e apenas 5 mil likes? Aqui está a prova, pessoal. Não deixe esse vídeo morrer aqui. Vamos compartilhar. E por que? Aí você deve estar se perguntando. Vocês que acompanham o canal já sabem do que vou dizer. Mas tem pessoas que estão chegando agora, que inclusive convido para se inscrever aqui embaixo no canal, deixar o seu like. Isso ajuda na divulgação e nós precisamos que mais pessoas vejam esse vídeo. É extremamente importante. Então ajude no compartilhamento. Mas vamos lá. O que eu vou dizer aqui? Algumas pessoas não devem ter o conhecimento de por que o ministro Roberto Barroso está lá falando a respeito das urnas eletrônicas. Porque nada mais, nada menos que, se não me engano, de 2 em 2 anos são eleitos alguns dos ministros do STF, alguns dos 11 ministros do STF, para presidir o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. E um desses 11 ministros, que eu já falei aqui em outros vídeos a respeito do Supremo Tribunal Federal, que são ministros indicados por políticos, que tem muitos lá que foram indicados no governo do PT, do Lula e da Dilma, inclusive o próprio ministro Luiz Roberto Barroso. Esses 11 ministros, se não me engano, a cada 2 em 2 anos, são eleitos para presidir o TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Então, esse pessoal que preside, por isso que o Barroso está lá. E aí eu te pergunto, será que nós podemos ter confiança em relação a isso? Luiz Roberto Barroso foi um ministro indicado pela presidenta Dilma Rousseff. Aí será, não estou afirmando, mas será, gera aquela dúvida, que nós podemos confiar em uma pessoa que foi indicado pela presidenta Dilma Rousseff, uma pessoa da confiança dela? Será que nós podemos confiar em uma pessoa que está afirmando com todas as letras que as urnas eletrônicas são confiáveis e que eu e você podemos confiar nela? Será que nós devemos confiar em uma pessoa que afirma isso e que está presidindo, acredito eu que ainda esteja presidindo, o Tribunal Superior Eleitoral? Será que nós podemos confiar? Bom, mas agora vamos falar a respeito do voto impresso auditável, que eu já fiz diversos vídeos aqui no canal falando a respeito disso. E isso é um dos assuntos mais importantes do momento, que nós dependemos disso. Se o presidente Bolsonaro ganhou essas eleições de 2018, foi por um milagre e foi porque a maioria da população pode ter certeza que esses números que ele teve em relação aos votos deveriam ter sido muito maiores. É que eu acho que eles não imaginavam a quantidade de pessoas que iriam votar no presidente Bolsonaro. Não deram muita importância. Por isso que eu acho que, graças a Deus, ele conseguiu ganhar essas eleições. Foi um sufoco, mas ganhou. Mas vamos lá. É aquele negócio, né? Nós não podemos contar com a sorte. Então, pessoal, nós precisamos urgente deste voto impresso auditável. E o que seria? Novamente eu vou explicar aqui para cair por terra esse discurso petista que parece um bando de gravador, de disco furado, que só sabe repetir isso, o que o chefinho do Lula manda, e só sabem falar isso, repetir isso, e não sabem nem o porquê estão falando isso. Afinal, eu irei explicar aqui por que não se trata de um retrocesso, como eles vêm falando, e não se trata de uma época de dinossauros, como eles vêm falando. Bom, o que seria o projeto do voto impresso? O projeto do voto impresso nada mais é que as urnas eletrônicas continuarão lá no local delas e continuarão tendo a sua funcionalidade. Apenas será acoplado junto às urnas eletrônicas um dispositivo de impressão.
como se fosse aqueles impressão de nota fiscal de supermercado, que vai lá aquelas maquininhas quadradinhas. Vai ser colocado do lado da urna eletrônica, conectado à urna. E na hora que a pessoa digitar o número, apertar o confirma, irá imprimir um papel mostrando em quem essa pessoa votou. E aí aparecem duas alternativas. Para ser bem sincero, não sei qual será aplicada, mas vou falar aqui qual eu prefiro. A primeira alternativa, uma que já discutiam bem anteriormente, seria o quê? Iria imprimir o papel, a pessoa iria pegar aquele papel na mão, iria conferir o nome do candidato, o número se está certo, isso é muito importante. Eu me lembro do Luiz Carlos Alborguete, que até hoje eu admiro muito esse cara e eu assisto os vídeos dele, infelizmente faleceu em 2009. Ele foi candidato no Paraná e ele conta que ele só perdeu a reeleição porque quando ele chegou na escola para votar, espalharam um monte de papel nas ruas com a foto dele, porém com o número de outro candidato. Então é importante você se atentar a isso. Sempre leve o número, busque nas redes sociais desse candidato um número correto e marque isso. Mas vamos lá. Primeira alternativa, a pessoa imprimiu o papel, conferiu os dados e ao lado pegará esse papel e depositará em uma urna lacrada para confirmar os votos e caso houver indícios de fraude naquela urna, nós poderemos auditar esses votos, fazer a recontagem do papel e não de um dispositivo eletrônico que já tem diversos programadores, diversas pessoas relatando que é possível sim modificar, só basta querer. Então essa seria a primeira alternativa. Você votou, imprime o papel, a pessoa pega o papel e deposita na urna. A outra alternativa, que o pessoal começou a falar que isso por conta da pandemia, blá blá blá, quer dizer, poder tocar na tecla pode, agora pegar no papel e depositar na urna não pode. Mas vamos lá. A outra alternativa, que inclusive foi apresentado um projeto pela Bia Kicis, seria de ter uma urna eletrônica, como eu já falei aqui, o dispositivo de imprimir, só que em cima do dispositivo de impressão será acoplado um acrílico transparente para que a pessoa não toque nesse voto, apenas sairá a impressão por lá, a pessoa vai visualizar e ele já cairá automaticamente numa urna lacrada. Eu não gosto muito dessa opção, porque ainda pode acontecer de, sei lá, haver um papel embaixo do outro, de repente imprimir dois, alguma coisa. Nós sempre devemos desconfiar de alguma coisa estando num país como o Brasil. Então eu preferia a primeira opção, que seria a urna eletrônica, um dispositivo pequeno imprimindo papel ao lado, a pessoa pegaria essa cédula e depositaria em uma urna lacrada ao lado. Eu acho que essa seria a melhor opção. Mas qualquer uma das alternativas já seria ótimo para nós, já daria uma segurança maior. Para vocês entenderem melhor, eu irei colocar aqui agora os dois vídeos dos dois modelos como funcionaria. E vocês irão conferir agora, lembrando que peguei esses vídeos aqui do YouTube, não tenho participação de nenhum movimento, não conheço essas pessoas que estão gravando esse primeiro vídeo, não sei se fazem parte de algum movimento, de alguma empresa, não sei, não tenho conhecimento, apenas vi o modelo e estou repassando aqui para vocês. Então vamos assistir o primeiro vídeo, que seria o voto impresso que você retiraria da impressora e colocaria na urna. Pessoal, então vamos simular aqui uma votação, onde a gente vai fazer a votação eletrônica, onde a gente põe, confirma e saiu o comprovante de maneira muito simples, confiável. Você confere o voto, a nome da pessoa que você votou e coloca na urna. Isso aqui, possivelmente, se tiver alguma dúvida, contestação futura, temos como conferir fisicamente o comprovante. Bom, pessoal, viram só? Eu gosto mais desse sistema. Agora vamos ver o sistema que estão colocando em pauta como discussão, que seria o voto impresso, que também é um bom sistema. Qualquer coisa é melhor do que nós temos hoje, essa insegurança que nós temos hoje. Vamos ver o segundo vídeo. Voto impresso auditável. Você vota, você confere. Vem que eu te explico. Hoje, você digita o número do candidato e aperta a tecla verde. A confirmação aparece na tela da urna.
Você confirma o voto e só depois o voto é registrado digitalmente, mas você não pode ver se esse registro contém mesmo o seu voto. Quando a eleição termina, cada urna emite um boletim impresso. Esse documento é a apuração dos registros digitais que não foram conferidos pelos eleitores. Os dados são retirados da urna por meio de um pendrive e transmitidos para o Tribunal Superior Eleitoral. A apuração de fato, com a totalização dos votos, é realizada pelo software do TSE e sem a possibilidade de auditoria posterior. Em nenhum momento você tem acesso à apuração. Com o voto impresso auditável, tudo fica mais claro. Você digita o número do candidato e confirma na urna. Após o voto, uma impressora protegida por vidro emite a cédula impressa do voto visível somente para você. Agora, você pode conferir se o voto impresso na cédula é idêntico ao que aparece na tela da urna eletrônica. Se estiver correto, você confirma e a cédula impressa é enviada para a urna lacrada. Em nenhum momento você tem acesso à cédula impressa, que vai direto para a urna lacrada. Isso se repete até o fim do dia. Cada voto gera uma cédula conferida pelo eleitor. No final, a apuração continua a ser de forma eletrônica e ágil. A diferença é que com o voto impresso auditável, as cédulas contendo a prova material da vontade soberana e conferida por cada eleitor podem ser contadas, possibilitando assim a auditoria da apuração eletrônica de um jeito transparente e seguro. Voto impresso auditável. Você vota, você confere. Bom, pessoal, espero que tenha ficado bem claro para vocês de que não se trata de um retrocesso e sim acoplar uma outra tecnologia, uma tecnologia de impressão de votos. Não se trata de um retrocesso como essa esquerda canalha vem dizendo por aí. Então eu peço para que você, por favor, ajude, você faz toda a diferença. Então eu peço que você, por favor, ajude no divulgamento. Cada um aqui deve fazer a sua parte. Não custa fazer isso. Depois não adianta chorar pelo leite derramado. Nós precisamos bater em cima desse voto impresso, precisamos cobrar os deputados e senadores. Já falei aqui no canal que os e-mails dos gabinetes dos deputados ficam a público, a consulta pública, qualquer um pode acessar e mandar uma sugestão ou qualquer outra coisa. Nós devemos cobrar esses deputados em relação ao voto impresso. Se cada um fizer a sua parte de encaminhar um e-mail, nós iremos lotar as caixas de e-mail deles em relação ao voto impresso. Já falei também da pesquisa, da consulta pública no site da Câmara, que você só entrar no site da Câmara e votar. Não custa fazer isso, pessoal. Nós temos que fazer nosso papel como cidadão. O brasileiro é muito acomodado. Não adianta você só visualizar esse vídeo, fechar ele e ficar por isso mesmo. Comece a fazer a sua parte. O nosso país é como se fosse um condomínio. Cada um cuida um pouco do seu jardim. Nós precisamos cuidar da nossa casa. E aqui nós corremos um sério risco do nosso país novamente, e pior, tornar-se um regime comunista, caso esse vagabundo bandido entre como presidente da República. Então, por favor, eu te peço pelo amor de Deus, vamos divulgar esta informação para aqueles que não entendem e não sabem o que seria o voto impresso. E vamos nos unir para enviar e-mails aos deputados cobrando o voto impresso, cobrando medidas a respeito do voto impresso e fazendo a população brasileira estar ciente do que se trata o voto impresso. Eu conto com cada um de vocês. Não adianta você visualizar esse vídeo e fechar. Não adianta você não fazer nada. Mesmo que você não vá mandar esse vídeo, mas comente com alguém em relação ao voto impresso. Entre no site da Câmara para fazer a votação em relação à consulta pública. Mande um e-mail para algum deputado que ainda está em cima do muro em relação a isso. Cobre ele sobre o voto impresso. Mande um vídeo sobre o voto impresso. Vamos fazer a nossa parte, pessoal. Por favor. Eu não quero viver em um país comunista e eu tenho certeza que você não. Mas não adianta ficar sentado no sofá sem fazer a sua parte. Na verdade, você pode até ficar sentado no sofá e mandar o e-mail. Olha que coisa fácil. Não vai doer a mão, não vai cair, não vai fazer nada. É você pegar o seu celular e mandar um e-mail, você compartilhar o vídeo. Isso não custa nada. Bom, pessoal, eu agradeço a todos vocês
que estão sempre presentes aqui no canal. Pessoal muito bacana, sabe? Pessoas que a gente vê que são pessoas de bem, que estão dispostas a lutar pelo país. E isso que me dá ânimo de gravar novos vídeos, isso que me dá ânimo de ainda estar nesse país. Eu faço aqui vídeos diariamente para vocês com esperança de um Brasil melhor. Eu tenho apenas 20 anos de idade e eu não quero viver num país comunista. Então eu agradeço a todos vocês que estão aqui sempre fazendo a sua parte, entrando nas redes sociais, colocando as suas opiniões e cobrando políticos. A vocês eu só tenho que agradecer. Muito obrigado a todos vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.